Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste à Sala dos Professores da Faculdade FISUL, na Rádio Conexão FM e na Rádio Nova Salvador. Hoje estamos aqui para falar novamente mais um episódio, né, sobre a reforma tributária. Eu, professor Arley, e um convidado. Professor Arley, por favor. Ok, então, repetindo o que a prof. Mônica falou, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Sim, a gente, né, prof, a gente, na verdade, fez um pacto aí de começar a falar sobre a reforma tributária, aí um termômetro, né, já que ela vai, estamos tendo efeito já da reforma tributária, né, mas que ela realmente vai se consolidar a partir de janeiro, né, mas que é um assunto realmente, que é um assunto de bastante complexidade, muito discutida no nosso curso, né, de Ciências Contábeis aqui da FISUL, né, e aí a gente então resolveu fazer aí um bate-bola aí com alguns empresários aqui de Garibaldi, né, aqui da nossa região, né, e a gente gostaria de agradecer aí ao Carlos Ferri, que é diretor aqui da Mecânica Garibaldi Diesel aqui de Garibaldi, né, o empresário aqui muito conceituado aqui na nossa região. Então, Carlos, te agradeço aí, a gente agradece o teu tempo, a tua disponibilidade para conversar e bater um bate-papo com a gente aí sobre o assunto, né? E desde já aí, deixando aí para ti, fazendo a tua apresentação aí, né? Sobre os desafios da reforma, né? Que para a gente, contador, é difícil, né? Imagina para quem tem seu próprio negócio. Não são poucos, né? Não são poucos. Eu que agradeço o convite aí, Mônica e Arley, né? Agradeço o convite aí e espero poder colaborar em uma questão ou outra aí que vocês abordarem, com conhecimento e com expectativas. Perfeito, muito obrigado. E, Carlos, a gente já vai começar fazendo algumas perguntas para ti aí, né? Na verdade, eu acho que até para a gente começar aí a apresentação, né? Eu acho que tu comentar um pouquinho aí sobre como é que a mecânica surgiu, né? Se foi por você próprio ou por alguma coisa de família, né? E se puder também comentar ali com a gente para conversar assim, porque assim, como a gente trabalha, a nossa área é a contábil, né? Carlos, que a gente tem a questão do contador, né? A gente também vai querer abordar contigo aí durante as conversas, né? Sobre a importância desse profissional, né? Também na tua vida aí de empresário, né? Vamos dizer assim. Mas gostaria que tu comentasse com nós agora como é que surgiu a ideia da mecânica e fazer a tua apresentação aí da tua história. Vamos lá, então. Seria bem amplo o assunto, né? Isso ia demorar uma hora, né? Um pouquinho mais. Mas iniciou em 1994, tá? 1994, na época da nossa URV, né? Então a gente tem muita experiência aí, né? URV, depois veio o Plano Real, logo depois, né? Lá para em julho, agosto, né? Que foi implantado. E foram muitos os desafios. Mas enfim, a mecânica, ela é dos anos 70 aí, tá? Eu nunca fiz parte dela antes de 1994, até receber o convite de um colega meu para participar com sociedade. Esse meu colega, o irmão dele, mais eu, para poder tocar essa mecânica. E eu aceitei o desafio. Então, em dia 24 de fevereiro de 1994, iniciei as atividades no ramo de oficina mecânica. Eu vinha de uma experiência aí de manutenção, né, formação de estoque, esse tipo de coisa, de uma empresa de ônibus. Tá? Okay. Eu era encarregado da frota. E naquela época a gente fazia tudo, né? Eu era encarregado da manutenção, da escala, abastecimento, limpeza, até motorista, né? Foi até motorista de ônibus. E aí surgiu a oportunidade, eu abracei e a gente veio crescendo. Em 1998, daí a gente se mudou lá para a Rota do Sol, né? Lá no quilômetro 89, e teve crescimento lá. E em 2014 não tinha mais como permanecer nessa mesma sede, porque daí a gente passou para a sede própria. Tá? Passou para instalações próprias. Né? Num primeiro momento, era um mundo enorme que achava-se que nunca ia ter necessidade de ampliar, de aumentar isso daí. Até que 2012, por aí, veio a necessidade e construímos os pavilhões que estamos atualmente aí. Hoje nós estamos aí com uma área de 3.500 metros aí. Então, iniciou-se aí, né? Épocas um pouco turbulentas no início, que eu acho que alavancou bastante o nosso conhecimento, né? Em questão de administração, em questão de organização, né?
E aí, com a ampliação de área, veio também o crescimento com funcionários, clientes, veio o reconhecimento do nosso trabalho pelos clientes em si. E hoje a gente conta aí com 20 colaboradores, mais 4 integrantes da família aí que somos sócios. Então, somos 24 aí na mecânica. Ah, perfeito. O Carlos já vai ser um bom case para quando a gente chegar no assunto de sucessões, viu? Ah, certo. Ele já tem ali os filhos, né? Estão comigo. Estão com o Carlos aí trabalhando. E esse aí, é um processo bem importante. Bem importante mesmo. Acho que é o sonho de todo administrador é conseguir fazer uma sucessão e uma boa sucessão, né? Sim. Antes de tudo. Que a sucessão ela tem que ser voltada também a tudo aquilo que tu trabalhou em toda a tua vida, ao respeito com o cliente, ao respeito com os colaboradores, né? Formar parcerias, os próprios fornecedores. Então, tem que valorizar toda a pessoa. Então, uma sucessão bem feita, eu acho que ela transfere tudo, não só a administração da empresa em si. Do meu ponto de vista. Joia. E Carlos, me diz assim, sobre essa questão ali, né? Tu começaste lá em 94, né? E hoje agora a gente vai passar por uma reforma tributária, que é uma reforma aí que a gente imagina que vai ser, que é um dos marcos, eu acho que em termos do Brasil, essa reforma tributária, né? Porque a gente, na verdade, vai ter uma mudança muito significativa, né? Isso. Nós também como consumidores finais. No programa né? passado que falamos sobre isso, estava o Roberto Macanhã comigo, né? E a última grande reforma que a gente teve foi na Constituição de 68. Então, são aí quase 60 anos, né? Sem uma mudança tributária significativa, né? Então, agora, né? Para a gente é um novo momento. Sim, acredito que é um marco importante. E aí, Carlos, a minha pergunta, uma das questões que ele, assim, como tu tratou, né, essa questão tributária, né, como é que tu enxergou nessa tua caminhada aí de empresário, né, todas essas questões tributárias e também assim, e essa mudança, né, agora que vai acontecer, que realmente é uma mudança que a gente vê que é uma mudança complexa e grande, né, vamos dizer assim, né, então, qual é o teu pensamento, a tua expectativa em relação a isso, né? Comenta-se muito a respeito dessa reforma tributária, né? Porque é a grande reforma, como a Mônica bem colocou aqui, né? Tivemos a consolidação aí em 88 também, que teve a mudança, né? Em 1988. Também foi uma grande mudança, mas não tão grande como vai ser agora, creio eu. Nós passamos por várias situações aí. Nós somos, a mecânica aí, é da época... que confiava-se plenamente no contador. O técnico contábil, né, era o nosso porto seguro para as questões contábeis da empresa. Então, a gente acabava nem se envolvendo muito nisso. A gente simplesmente juntava os papéis que tinha no mês e levava lá. E cabia nessa época isso. Cabia. Porque as empresas eram menores, né, como era o nosso caso. Éramos em 4 no início. Então, tudo é mais simples de administrar, de fazer. Eu mesmo trabalhei na própria mecânica, não muito, mas atuei também na mecânica e junto administrando. Aí, a gente levava tudo, confiava no contador. Confiava no contador, levava tudo para ele, tanto que levava até um cheque preenchido para, desconta teus honorários aí, os impostos, e está tudo certo. Sim. Mas depois, com o passar dos tempos, viu-se a necessidade, porque daí começou também o crescimento. Eu costumo comentar que na mecânica nós nunca tivemos um ano ruim, diferente ao que passou. A gente teve sempre crescimento, né? Não sei se deu para entender. A gente sempre foi crescendo. Então, a gente viu da necessidade de também ter conhecimento da parte contábil da empresa. E não só da parte financeira e da parte operacional. E também da parte contábil. A partir disso, começou a se fazer reuniões. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo nosso saudoso Luiz Atuati, né, que foi o meu contador aí de início de tudo, e ele nos deu um suporte muito à altura daquilo que a gente necessitava na época. E a gente confiava plenamente nele, e sempre confiei até o final. E aí começou a se fazer reuniões mensais, né? Hoje o Arley é o nosso contador, técnico contábil aí, e ele ainda nos recebe todos os meses para cada vez mais a gente entender de contabilidade, de ser
profundo conhecedor de contabilidade, da nossa contabilidade, né, Arley? Então, nós não temos necessidade de conhecer nenhum tipo de outras realidades, só a nossa, enfim. Sim. A nossa expectativa aí com a reforma tributária tem duas situações. A situação boa, que eu penso que vai ser uma coisa que venha a somar, né? A carga tributária acho que não muda muito, mas alguma tendência até a melhorar para a gente se a gente conseguir entender isso daí. Por isso que eu vejo a necessidade de a gente termos bons profissionais contábeis para nos assessorar com essa questão, né? A tomar as melhores decisões, a ver em que caminho a gente vai seguir e também orientação, né? Além da contabilidade, também tem o nosso gestor de sistema, que ele tem que também nos assessorar bastante. Claro. Aquelas épocas passadas que eu comentei, cabiam até erros. A gente consertava, estava tudo bem. Hoje, para consertar um erro, fica bastante oneroso, né? Muitas vezes gera um custo alto para a gente consertar um erro que cometeste. E às vezes essa informação errada que veio pode-se tomar uma decisão errada, né? Então por isso a importância da gente fazer da maneira mais correta, né? Mas no momento certo, né? Sim, a gente fala em ser tempestivo, né? Acontecer naquele momento que tem que acontecer. Eu acho que mesmo. o Carlos comentou algo importante, essa questão de sistemas também, né? Uma coisa que a gente frisa bastante no nosso curso, né? Que é a área de tecnologia, né? Como ela ficou também bastante evidente, né? Aquelas que falou, antigamente talvez a gente não precisava ter todo esse aparato de sistema como a gente precisa ter hoje, né? Ele tem que ser perfeito, né? A gente precisa ter sistemas ali mais robustos, né? Sistemas mais parametrizados, né? Com melhor parametrização. Posso falar um pouquinho do Carlos, que eu sei que o Carlos é uma pessoa exigente quanto à parametrização do sistema, assim, né? Então, assim, coisa que talvez não tinha essa preocupação antigamente, né, Carlos? Mas sempre que teve mudança, a nossa empresa, sempre que teve uma mudança, nós sempre procuramos adotar o sistema a vir, sempre antes, sempre com antecedência, para evitar aquela turbulência de ter que, na hora, por obrigação, adotar sistemas. A gente viveu a época do cupom fiscal, né, Arley? A gente viveu a época da nota manual, das questões de cobranças duplicatas, que levava umas escritas manuais para os bancos, enfim, todo esse tipo de situação. E a informação não era tão importante como ela é hoje, né? Então, informação tanto da gente com o contador e do contador para com a gente. Por isso, a importância, eu acho, dessas reuniões, desses debates, desse nosso profundo conhecimento da nossa contabilidade junto com o nosso técnico contábil. Até para uma parceria, eu penso que seja isso daí. Eu acho que é importante tu trazer isso aí, né, Carlos? Porque a gente sempre que nos nossos debates aí, a gente fala sobre a questão do contador, da importância do contador, né? Aquelas que a gente sempre fala assim, quando a gente vai abrir uma empresa ou tentar empreender, uma das primeiras pessoas que a gente lembra quando começa a ter esse pensamento que eu tenho que falar com o contador. Né? Eu acho que deveria de ser lembrado, sim. Muitas vezes não é lembrado. Aí que entram as empresas sem planejamento no mercado. Claro. Porque o contador vai orientar da melhor maneira e muitas vezes essa orientação vai abrir os olhos da pessoa que quer abrir uma nova empresa e ver que a coisa não é tão simples assim ou pode ser simplificada. Perfeito. Né? Então, é essa minha visão aí de aberturas de novas empresas e de quanto o técnico contábil é importante para a situação. Às vezes a gente pensa ali, vou empreender nessa área porque gosto ou porque tenho conhecimento, é uma área que me interessa, né? Mas a gente não tem essa preocupação com a gestão. Por isso que a gente vê tantas empresas que duram pouco tempo. Né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, a menos que você vá abrir uma empresa contábil, né? Exato. Né? Você precisa buscar essa ajuda, né? Com Tanto certeza. na parte de contabilidade financeira e também tributária. Afinal, isso é que vai acompanhar a empresa durante toda a vida dela. Eu acho que um ponto que o Carlos comentou ali, Carlos, pode até reforçar para a gente, né? Claro que o empresário ele não precisa ser contador, né? Vamos dizer assim, mas a importância do empresário entender de contabilidade, entender também de impostos, né? Porque
tem a questão de custos, né? Tem a questão de saber precificar o produto ou serviço, né? Vamos dizer assim, então até queria que tu desse a tua visão sobre isso, né? Lá quero montar empresa, mas não conheço imposto, não conheço contabilidade, não conheço finanças, né? Vamos dizer assim, mas quero montar empresa, né? Hoje com a tua experiência de vivência, né? Carlos, talvez tu pode daqui a pouco para o empresário, para o empreendedor que está começando, ou aquele que quer começar, né? A importância, né, do entendimento sobre tributos, do entendimento sobre contabilidade, sobre finanças, né? Que provavelmente tu deve ter sentido isso, né? Com certeza. Quem iniciou né, na mecânica aí, o grande crescimento aí, fui eu. Então, eu tive que abraçar todas as etapas aí, abraçar toda a questão contábil, toda a questão de administrativa, financeira, tudo. E a gente tem experiência, muitas vezes essa experiência é um pouco difícil de ser colocada em palavras, né? Entende? Mas tem que ter, sim, tem que procurar, quem quiser abrir uma nova empresa, consolidar um novo negócio, para evitar aquele tropeço. O tropeço é a pior coisa que pode existir aí para a pessoa, frustra a pessoa, abala estruturas, né, financeiras, pessoais. Né? Então, é muito bom de ter um bom planejamento, sim, e se informar bem na questão onde eu vou querer atuar, qual o público que eu vou querer prestar meu serviço, para qual público eu vou prestar meus serviços, né? E aí tu vai ver o que tu quer fazer, porque hoje quando se fala em ter funcionários dentro de uma empresa, já começa a ter um mundo bem diferente, mas aí começam todos os encargos sociais, aí, né? Tributações sobre CLT, que é bem alta. Aí eu vou ser uma empresa pequena, vou ser uma empresa grande, o que eu quero com isso daí? Capital de giro é muito importante. Hoje a gente tem que formar capital de giro para estoque, capital de giro, se quer ter uma empresa que realmente atenda a necessidade do cliente, porque hoje a necessidade do cliente é a da rapidez, né? É a agilidade, certo. É a entrega quase que imediata. Exato. Então os clientes eles têm necessidade, porque nem sempre eles têm um veículo de reserva para poder pôr no lugar daquele que está fazendo a manutenção. Então tu vai ter que ter esse estoque, capital de giro aí, um capital de giro para poder muitas vezes tá financiando o teu cliente. Ok. Tá? Porque o teu cliente ele está bastante saturado hoje, tá bem complicado. O lucro operacional aí ele está cada vez mais enxuto. Então as pessoas têm cada vez menos poder de liquidez imediata. Então tu é obrigado com um capital de giro tá financiando isso daí. As obrigações, as questões ambientais são muito importantes dentro de uma mecânica. Muito importantes. Hoje a gente tem empresas que coletam o lixo que a gente gera, a gente tem separação de resíduos, né? Certo. Separação da água que tu utiliza para lavagem, do óleo que vai para essa água, tem separação, tudo devidamente documentado e tudo com acompanhamento de técnico ambiental também. Certo. Né? Então a gente precisa disso daí hoje. Então é bem abrangente hoje para abrir uma nova empresa no meu ramo. Né? A não ser que a pessoa resolva, eu vou trabalhar sozinho, 2, 3 pessoas aí, né? E formar uma sociedade, e aí vamos tocando juntos. Só que daí mesmo assim tu precisa de uma pessoa que entenda bem da parte burocrática da coisa, principalmente da parte contábil, só que sozinha ela não vai conseguir resolver nada. Então, é uma despesa a mais para a empresa. E, sim, se assessorar com bons profissionais nessas áreas, né? Até na área bancária. Tu tem que ter um bom gerente aí de banco para poder te auxiliar e te dar todo o suporte que tu precisa nessa área. É bastante difícil de colocar em palavras o que seria hoje. O que seria hoje eu iniciar uma nova empresa no meu ramo, mesmo com experiência, né? Eu vejo um desafio muito grande em função da carga tributária, né?
A complexidade, eu acho, né, Carlos, da carga tributária, né? Digamos assim, hoje a gente tem vários regimes tributários, é o Simples Nacional, é lucro real, é lucro presumido, né? Agora, então, com a questão da reforma IBS, CBS, né? Isso. Então, eu digo assim, a complexidade realmente é grande, né? Vamos dizer assim, e até, né, prof, às vezes, durante o nosso curso, né, durante as nossas conversas, a gente sabe que a complexidade é grande. Imagina para o empresário, né, que tem a tua função é a função da mecânica, né? Mas tu tem que te envolver com a questão de tributos também. Com certeza, né? tem que ser um profundo conhecedor. Tem que saber, né, os tributos que é da tua compra, né? Os tributos da tua venda, né? Os tributos quando tu presta um serviço ou quando tu vende uma peça. A formação do preço, né? Formação do preço é muito importante. E agora nós vamos ter o grande desafio, então, com a vinda aí da reforma. Era isso que eu ia perguntar. Como é que isso vai acontecer nesse setor? É um grande desafio porque nós temos a questão de um imposto que sai e outro imposto que entra. Certo. Eu vejo o fator mais assim negativo que eu vejo dentro dessa questão é o tempo que vai demorar para implantar o sistema. Vão ser 5 penosos anos, porque a gente vai estar extinguindo um sistema de tributação para estar entrando outro. Ou seja, tu vai trabalhar com 2 tributações. Sim. Uma delas, o valor do imposto é agregado ao produto na hora da venda, e a outra delas, o imposto é por fora. Quer dizer, vai ter algum momento que o preço tende a diminuir para o consumidor final. Porém, o consumidor final vai ter que recolher esses impostos. Ou a gente recolhe, nós mesmos recolhemos, sim, e ele se acredita disso daí. Então, a formação de preços abrange tudo isso daí. Mas aí vão existir percentuais. Quando tu te acostumou com percentual, 2027 tu te acostumou, 2028 já vem a mudança de alíquota. Baixa a alíquota do imposto antigo, sobe a alíquota do imposto que está vindo, IBS, CBS, EVA, né? E é uma mudança cultural, né? Porque a gente hoje está acostumado com todo esse imposto embutido no preço. Então, a gente, enquanto consumidor, né, quer seja pessoa física ou mesmo as empresas que vão, né, na tua mecânica, estão acostumados com esse modelo. E agora a gente também vai ter que aprender a ver de uma maneira diferente, que é o imposto separado, que ele está ali. Eu conheço, né? Mas, por outro lado, eu imagino, né, Mônica, vejo que a gente passa a visualizar melhor essa parte dos impostos, porque hoje a gente não tem, enquanto consumidor, né, esse conhecimento. Né? Então, nós vamos ter que passar por esse período de transição, assim como a gente passou pela URV, que você falou, né? Que ali a gente teve que tirar a cultura inflacionária que a gente tinha na população. Mas e aí agora é aprender, né, sobre tributos que até então a gente se informar. Era passivo. Né? O próprio consumidor vai ter que estar se informando a respeito. Quando se fala em consumidor, eu falo mais seria na transportadora, no meu caso. Né? Claro. É isso. E isso é uma pergunta que eu ia te fazer também, Carlos. Eu ia te perguntar assim, nos teus clientes e nos teus fornecedores, né, vamos dizer assim, aonde tu percebe que o pessoal já está um pouquinho mais inteirado sobre o assunto da reforma? Tu percebe que o teu fornecedor ele já está um pouquinho mais preparado, vamos dizer, entre aspas, muito mais do que o teu cliente? Tu percebe isso? Os nossos fornecedores, sim, nossos fornecedores, porque nós hoje lidamos com empresas que nos dão os créditos, né? Perfeito. Que são empresas, não são empresas do Simples. Perfeito. Nós não podemos trabalhar com empresa do Simples em função de crédito. E as empresas que trabalham no lucro real, lucro presumido, enfim, eu acho que eles estão bem adiantados no sistema, como a gente está bastante adiantado aí na questão de informação, de saber como vai funcionar isso daí. Exatamente. Na hora de implantar, vão vir os desafios sim, mas a gente já vai estar mais preparado, bem como o nosso fornecedor está mais preparado. E eu vejo que também o nosso cliente aí, que são as transportadoras, enfim, aí, eles estão preparados também, porque é obrigatório para a gente não cair em nenhum tipo de cilada aí de mercado aí, a gente não ser conhecedor do teu negócio, do teu próprio negócio. E é uma forma de ser conhecedor do próprio negócio, entender bem do que virá, né? Da questão créditos. Hoje fala-se muito em créditos. Nós fomos já em 2 palestras aí sobre a reforma tributária e está sendo amplamente esclarecido o assunto crédito. Né? Então, nós somos prestadores de serviços que
geram créditos para as empresas. E as empresas estão vendo na necessidade disso aí. Por isso que entra a questão que a gente vai se tornar um pouco mais competitivo, que eu percebo que com a reforma tributária nós seremos mais competitivos aí. Porque quem optar pelo Simples Nacional, ele não vai ter aquele público que necessita de créditos. Quem optar pelo sistema híbrido do Simples Nacional vai ter uma carga tributária mais alta também, que daí vai gerar créditos. Então eu até vejo, assim, eu vejo como mais um desafio e não como algo negativo que está chegando. Eu vejo como mais e assim, eu vejo um bom resultado depois de 2033, quando realmente vai ser 100% implantado. Aí que realmente vai se ver a grande transformação. Porém, isso daí eu já tenho a visão de que vai ser caro para o consumidor, né? Nós vamos chegar num imposto de 26,5%, se não me falha a memória. Aí. Isso é muito alto. Eu conheço algumas situações de imposto por fora, né? Outros países tal, que usam imposto por fora. E a gente desconhece essa carga tributária alta do jeito que está sendo proposto aqui no país, né? Perfeito. Não, eu acho que assim a questão, né, Carlos, acho que eu concordo, que a gente vem falando sobre esse assunto, né, sobre essa questão da complexidade nesse período de transição, né, Carlos, eu digo assim, esse período de transição nos parece, né, que ele vai ser bastante doloroso, né, porque assim, nem o Carlos próprio comentou, a gente teremos praticamente 2 sistemas trabalhando, né, paralelos, né? Então, ou seja, né, então nós temos que ter conhecimento da forma antiga e da forma nova, né, de tributação, né? Eu vejo isso aí sim acaba acarretando provavelmente até mais custos muitas vezes para as empresas, porque é entendimento, é sistema, é parametrização, né, Carlos? Mas essa é a sintonia que tem que ter com o contador, né? O nosso técnico contábil tem que ser cobrado da gente, né, Arley? Claro. Então, vá se preparando. Nosso técnico contábil tem que estar se preparando bem aí para nos orientar. O nosso gestor de sistema, né, tem que estar bem preparado e a gente está cobrando dele. A gente tem um suporte bom nessa área. Tá? Sim. Então, eu realmente me sinto seguro para o que virá. Porém, eu vejo que o desafio realmente é grande. A gente vai ter que entender cada momento da mudança aí, cada ano, né? E cada demanda que o teu fornecedor está trazendo para você, porque hoje a gente está muito integrado, né, com o fornecedor, muita informação é trocada direta. E com o teu cliente. Vocês entendem que é Marapuca, né? Isso daí, né? Isso. Nós podemos cair em Marapuca, muitas vezes na formação de preços. Sim. Porque nós podemos estar cobrando do consumidor um valor alto, né? E ele está pagando imposto e a gente está cobrando valor. Ou podemos, então, estar passando para ele um valor maior daquilo que a gente poderia passar de desconto, porque vai ter uma tendência aí perde competitividade. E aí eu acabo perdendo na parte financeira. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Por isso que a gente tem que estar bem em sintonia para poder implantar esse sistema da maneira mais assim, precisa possível. Imagina assim, você oferece o serviço com um valor e o teu concorrente está passando um valor diferente, às vezes, né, mais baixo, mais competitivo. Como é que você vai explicar para o teu cliente que o teu valor está correto, né? Porque se você sabe qual é a formação e que pode ser que aquele concorrente não esteja considerando custos, né, de tributos ou outros custos que virão a partir da reforma. Então, você tem, enquanto empresário, né, e a tua equipe de vendas vai ter que saber todos esses detalhes. Por quê? Porque se a gente tem um bom relacionamento com o nosso cliente, a gente pode trazer para ele essa realidade e explicar para ele por que o outro, né, por que o concorrente está com preço diferente, que agora pode parecer bom, mas que lá na frente não pode não ser, né? Então, por isso a importância da empresa saber sobre tributos. Exato. Não é só o contador lá, só o Arley que tem que saber. Não, né? Eu sempre digo assim, a equipe toda, quanto mais pessoas estiverem informadas sobre o tema, tanto melhor ele vai andar dentro da empresa. Com certeza. Né? Isso eu percebo lá na tua empresa, né, Carlos, como tu trabalha que as pessoas entendam, né, do que elas estão fazendo, do que elas estão calculando, né? Isso eu acho que é muito importante, claro. Vem muito com esse viés que tu comentaste aí, tá, Mônica, dessa questão de, realmente, né, a gente tem que entender porque o cliente vai estar buscando a melhor opção para ele, sabe? Os nossos colaboradores têm que entender o que estão calculando, o que eles estão fazendo. Exatamente, né? Foi um tema muito importante que a Mônica trouxe aí.
porque nessa semana mesmo eu debati com alguns clientes a questão do nosso valor, do valor que a gente vem cobrando pelo nosso trabalho. Aí eu estava explicando o quão grande é o nosso mundo de obrigações operacionais. Tá? Então, nós temos que trabalhar com segurança, segurança do trabalho. Nós temos que trabalhar com seguro de operação, e é altíssimo. Falo para vocês que o seguro de operação é altíssimo. Então, hoje, nossos profissionais que estão trabalhando são segurados. Nosso teste de pista de veículos é segurado. Então, se nós somos, tem determinadas pessoas que o seguro cobra que façam os testes nos veículos. Essas pessoas estando habilitadas para o veículo que estão dirigindo e dentro do trecho, a gente está segurado, né? Acidentes e outras coisas mais que abrange o seguro, é muito caro. E a nossa medicina do trabalho hoje, ela se torna bastante cara porque a gente trabalha num ramo de periculosidade altíssimo. Né? Então, trabalha-se com insalubridade máxima, então o nosso custo operacional é alto. Trabalha-se com todo o sistema de geração de resíduos com destinação correta. Tá? Isso é um custo bastante elevado. Né? Inclusive, os uniformes dos nossos funcionários não podem ser lavados numa lavanderia sem que ela não tenha a devida licença ambiental. Entendi. Isso também é custo. Né? A nossa CLT gera um custo altíssimo, né? Por nós não sermos empresas do Simples. Né? Então, o nosso custo é alto. Então, todo o custo operacional da mecânica é bastante elevado. Aí, joga tudo isso aí na formação de preços, acaba gerando um valor do nosso serviço mais elevado do que o valor de quem está trabalhando no regime do Simples ou no regime de sociedades. Até informal. Até informal. Nem queria abordar muito. Empresarialmente, a gente fala assim, correndo riscos que vocês estão querendo diminuir cumprindo a legislação. Porque muita gente deixa de cumprir tudo porque, vou correr esse risco aqui porque eu acho que nunca vai dar nada. É isso? Então, o nosso valor, obrigatoriamente, ele é maior Claro. do que quem trabalha. Claro. Porque nós sabemos, a gente tem conhecimento de empresas que trabalham, forma-se uma sociedade, 4, 5 elementos, vão aí, fazem sociedade, que muitas vezes nem sociedade mas sim, né, tem um percentual para caracterizar a sociedade e toca aí sem nenhum custo de CLT, né? O custo que a CLT proporciona, que não é só o tributo da CLT em si, mas tudo que envolve aí da nossa carga de trabalho. Geral, exato, isso, mas seria de trabalho, né? Trabalho, de mão de obra. Com certeza. Então, isso aí tem muita coisa. Trabalhista, né? Exato, trabalhista. Aí, então, a gente, enquanto empresário, tem que conhecer tudo isso, tem que saber, né? E quem vai nos fornecer essas informações é o contador, né? A gente vai buscar, pode conhecer, né? Sentar, estudar, mas com certeza o contador é que vai poder esclarecer bem, né, cada uma dessas informações para que você possa, então, saber e conversar com o cliente, com o teu parceiro. E, ao mesmo tempo, também pode negociar com o teu fornecedor. Né? Mas se tu sabe exatamente o que tem que ser. Por isso, da importância da gente estar bem munido de informações enquanto administrador da empresa. Né? Eu vejo assim que o grande diferencial para nós, como empresa, veio através dessa experiência aí com tudo que nos cerca aí na administração, tudo que nos cerca aí na parte financeira, contábil. A complexidade contábil hoje ela é muito grande, né? E tende a aumentar. Mas isso daí a gente cria experiência para poder repassar com clareza e com firmeza, com segurança, para o cliente saber que realmente ele está pagando um valor mais alto, porém, ele está tendo benefícios em cima disso aí. Principalmente a questão de créditos. Exato. A gente recolhe todos. Nós somos uma empresa que realmente quer ter tudo 100% certinho, tudo bem documentado, tudo bem esclarecido. Né? Há falhas. Todo o sistema tem falhas, né? Mas a gente procura corrigir ao máximo com essas parcerias aí. Então, nós
Temos segurança contábil hoje. Perfeito. Joia. Como é que estamos de tempos aí? Faltam 5 minutinhos para a 5 gente minutos, fechar, tá? para não fecharmos 1 hora, porque senão já viu a Passou, não Vamos chegar a hora. já temos aí 35 minutos. O prestador de serviço trabalha por hora. Exato. Nós também somos horistas, né, na faculdade. Exatamente. Então, Não, eu acho que assim, Carlos, assim, em questão tributária, né, pelo que então a gente sente, assim, tu acredita que ela vai ser um facilitador, né, ou digamos, ela vai ter uma simplificação lá em 2033, vamos dizer assim, né, mas ela vai ter uma dureza agora durante esse período até realmente ela ficar consolidada e concretizada, vamos dizer assim, nesse cenário, né. E, Carlos, o que tu poderia, assim, daqui a pouco, assim, comentar ali pro nosso empresário aí, né, que está iniciando, né, ou que daqui a pouco quer também atuar na área de serviços aí na área de mecânica, né, pesada, né, que venha a ser nosso parceiro. Exato, que venha a ser o teu parceiro, né, vamos dizer assim, e também conselhos em relação também, que nem essa questão de finanças, né, de impostos, custos, né, essas coisas todas, a questão desse conhecimento desse empresário aí, né, o que tu poderia estar, digamos assim, comentando, né, orientando, dando um norte para esse tipo de empreendedor, empresário, né? Um grande desafio hoje que tem aí para a administração das nossas empresas aí, não só do ramo de mecânica, mas todos eles, é a inadimplência, tá? A inadimplência. Uhum. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Quem quer montar uma empresa de qualquer ramo que seja, tem que ter consultas, né? Consultas aos CPF, CNPJs, e ter muito cuidado com o valor, com o crédito que vai dar para as pessoas. Muitas vezes a gente deu bastante crédito para pessoas que estavam negativadas, mas a gente sabia que podia dar crédito e nós alavancamos essas pessoas e essas pessoas elas tiveram crescimento, mas são muito raros casos. Tá? Nós temos que cuidar bastante com isso daí para não ter tropeços. Tem que ser um conhecedor da tua empresa, tem que conhecer bastante a tua empresa, isso abrange muita coisa, até de como pensa o teu cliente, de o que o teu cliente espera de ti, como pensa o teu colaborador, o que ele espera de ti, né? Então tem que ser um profundo conhecedor disso aí. Tem que cuidar bastante aí na questão de compras, comprar bem para vender bem, né? Porque tu tem que ser competitivo no mercado, ou então também gera descrédito junto com os clientes, né? Uhum. E humildade sempre de poder conversar e sentir aí o que as pessoas esperam de ti, né? Humildade de estar sempre ouvindo, falando, mas ouvindo também, né? E ser bom, se profissionalizar. Se profissionalizar no nosso ramo não cabe mais ou menos. Tem que ter boas ferramentas, bons equipamentos. Isso hoje é um investimento altíssimo dentro do nosso ramo. E também isso gera manutenções, muitas vezes manutenções até anuais, que a gente tem que estar atualizando os nossos sistemas. Hoje não é simplesmente tu ter um aparelho na mão, e sim um aparelho atualizado. Então, tudo gera bastante custo. Tem que fazer um bom planejamento antes de se iniciar um negócio. E também, vamos lá, parceiro de negócios, vamos se botar à disposição, se alguém quiser nos procurar aí, por favor, né? Estamos abertos aí até a orientar quem queira iniciar nesse mundo aí. Nós temos muitas parcerias aí entre mecânicas na região. Nós somos um ramo parceiro. Que bom. Parceiro. Sabe que isso, às vezes, é um desafio, né? Na sala de aula, eu comento com os meus alunos, quantos de vocês já visitaram os concorrentes? E aí eles me dizem, eu não vou visitar o meu concorrente. Como não? O concorrente é um parceiro, uma excelente oportunidade de aprendizado, né? Então, a importância de se fechar parcerias com o teu concorrente, porque hoje vocês estão concorrendo na mesma, mas depois vocês são parceiros, vocês trocam informações. Se o meu cliente está precisando de alguma coisa e eu não consigo atender naquele momento, eu indico um bom parceiro meu, um bom concorrente meu, o cliente vai fidelizar comigo, porque ele sabe que eu vou indicar bons, né? Nós fazemos muito isso faz muita diferença. Sabe que nós fazemos muito isso daí de buscar algum produto que na hora eu não tenho. Sim. Eu busco com o meu parceiro aí de ramo, de atividade, eu busco com ele e depois eu acabo, né,
comprando e repondo para ele. Então, a gente costuma às vezes dizer que o que um tem, todos têm aí, quem são os parceiros. Então, salvo algumas exceções, nós somos muito parceiros aqui na região do ramo de oficina mecânica. Essa visão de concorrente é meu inimigo não cabe mais, bem né? antiga. Muito. E hoje em dia, quanto mais a gente tiver uma rede próxima da gente, tanto melhor vai ser para o nosso negócio. Com certeza. Com certeza. Isso aí. Ótimo. Eu acho que era isso, o Carlos queria falar sobre a empresa dele, convidar as pessoas e nós convidar, né, vocês para virem visitar a FISUL também. Muito bem. Exatamente. Isso é importante que a Mônica falou, tá? Carlos, a gente tem a faculdade FISUL, que é daqui de Garibaldi, né? Então, vamos dizer assim, ela está aberta aí para quem quiser conhecer, né? Exatamente. Isso. Aí a nossa ideia é também fazer com que os empresários conheçam a FISUL também. Exatamente. Conheçam a FISUL. Não né? deixa de ser um orgulho nosso, né? Exatamente. Hoje a gente tem cursos... Falar que temos uma faculdade. Exato. Hoje a gente tem os nossos cursos todos voltados para a área de gestão e direito, né? Então, são aí administração, contábeis, direito, nos bacharelados e os cursos superiores de curta duração, né? Que são o tecnólogo em gestão comercial, então, como vender a minha empresa, o de RH, que você já falou tanto, né, da importância da gestão, e o curso de gestão financeira. Né? E também, né, nós desenvolvemos cursos in company. Então, estamos precisando de um curso específico sobre determinado tema, sobre reforma tributária. Vem essa demanda para a gente busca. Né? Nós temos professores de excelente formação que atuam nas áreas onde ministram as aulas. Então, tem não só o conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento do dia a dia. Né? O professor Arley é um deles. Então, assim, a gente consegue também buscar e trazer exatamente o que a empresa precisa. Então, também é um serviço que a gente oferece dentro da FISUL. E quem não conhece, venha, por favor, conhecer a FISUL, venha tomar um café comigo, né? Ou com a nossa equipe diretiva, que está sempre à disposição para receber as pessoas e conhecer um pouco mais, até para oferecer também para os funcionários das empresas, né? Para os seus colaboradores, né? Essa oportunidade de aprimoramento. Perfeito. Bom, Carlos, eu queria mais uma vez te agradecer, tá? Agradecer pela tua disponibilidade, que eu sei que o tempo do Carlos é precioso, né? Mas quando eu fiz o convite, assim, eu gostei porque o Carlos não pensou, ele aceitou, assim, ele não pensou, tá? Ele não pensou, ele aceitou, assim, ele não foi, eu vou pensar, eu vou... Não, ele falou, eu vou. Então, assim, Carlos, obrigado realmente pela tua disponibilidade de tempo, eu sei que realmente é complexa, assim, foram enriquecedoras as tuas conversas e o teu conhecimento, né? E agradecer, o pessoal possa estar visitando a mecânica, né? Mecânica Garibaldi Diesel aqui de Garibaldi, né, pessoal? E tá tomando um café com o Carlos, né, Carlos? Estamos abertos aí para não só para prospectar negócios, mas também para esclarecimentos. Se alguém queira nos procurar para possíveis futuros negócios ou para conversar sobre mecânica, alguma coisa, a gente está bem aberto. Agradeço as palavras aí, Arley. Agradeço as palavras. Agradeço a ti também como nosso técnico contábil aí, que vem muito nos assessorando. Agradeço o espaço aí cedido para poder conversar um pouco e expor a nossa realidade do dia a dia. E uma boa tarde a todos. Então muito obrigada, Carlos, participando então aí do nosso Sala dos Professores, né? Quase um FISUL Comunidade, que é o projeto que a gente tem, né? De trazer a comunidade para dentro, mas trouxe todas essas informações super importantes e daqui 3 semanas estaremos aí com mais assuntos sobre a reforma tributária. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Mais rádio. Mais você. Conexão FM, a rádio mais querida de Garibaldi.